Queremos exaltar o nome do Senhor nesse lugar, amém? Vamos tirar um tempo de oração, pedir para o Senhor falar conosco. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é muito bom. Obrigada pela tua bondade na nossa vida. Pai, a tua palavra diz que ao ouvir a tua voz, nós não devemos endurecer o nosso coração. Nos ensina a te ouvir nessa noite e obedecer aquilo que o Senhor deseja. Pai, nos dá a graça de comunicar a tua palavra, que o Senhor seja exaltado, que nós possamos, em nome de Jesus, viver uma vida que te glorifica na terra. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos, é uma honra estar compartilhando a palavra com vocês, sempre é uma honra. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a questão da eternidade. Sobre a eternidade, nós precisamos ampliar nossa visão. E o tema dessa mensagem é Meu Caminho para o Céu. Quantos aqui estão indo para o céu? Nós cantávamos e cantamos ainda uma canção que diz: caminhando eu vou para Canaã. Canaã era na terra. Mas quando nós cantamos essa canção, nós estamos nos referindo, né, que estamos indo para o céu. E é isso que nós devemos ter um entendimento. Em 1 Coríntios diz, em 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança, se a nossa confiança, se os nossos valores, se tudo o que eu tenho, se a minha visão ela está limitada apenas a esta vida, a Bíblia diz que nós já somos os mais infelizes dos homens. Paulo começa uma igreja na cidade de Corinto e essa cidade era cheia de práticas perversas, de estilo de vida pecaminoso. E não tardou muito para que na igreja começasse a ter esses comportamentos, né? Então, Paulo, ele começa, esse capítulo todo está falando sobre a ressurreição, como bem o pastor Lima já pregou domingo passado, mas eu só queria me deter mesmo nessa frase que se diz, se limita apenas a essa vida. Às vezes nós corremos o risco de começar a vida cristã, ter aquele encontro com Deus e depois esquecermos que nós estamos numa caminhada para a eternidade, para o século dos séculos. Começarmos a nos moldar também aos padrões desse mundo, de maneira que não existe mais diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a Bíblia diz que é necessário que tenha essa diferença sim. Quando isso acontece, e às vezes eu venho na igreja, eu tenho que entender e me fazer algumas perguntas. Por que eu estou aqui? Eu nasci de novo? Eu entendo realmente quem é Deus? Eu conheço a sua palavra? Eu estou aqui apenas por um desencargo de consciência? Sabe aquela coisa de, eu vou lá na igreja, lavar um pouco a alma, tirar um pouquinho os pecados. Por que eu vou na igreja? Eu vou na igreja porque alguém me obrigou? Porque eu estou precisando de algo, eu preciso que o meu marido se converta, eu preciso de um milagre. Por que eu venho? Ou eu venho porque eu entendo que essa é a família de Deus e que nós todos estamos caminhando para nos encontrarmos com Ele. Eu entendo que eu estou caminhando para o céu. Eu tenho consciência de que eu estava indo para o inferno, mas que pela graça o Senhor me salvou e eu fui resgatada. Eu devo ter esse entendimento da eternidade. Em Hebreus capítulo 2 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que eu posso negligenciar a salvação? Como que eu posso cuidar de qualquer maneira? Quantos aqui estão nessa caminhada para o céu? Quantos? Amém? Muito bem. Agora que nós nos alinhamos sobre indo para a eternidade, agora que nós voltamos a pensar nessa questão do eterno, dos séculos, nós podemos entender que nesse caminho tem algumas coisas que eu preciso saber. Número 1,
Eu devo parar de supervalorizar o aqui e agora. Como supervalorizar? A Bíblia me chama de estrangeiro, de peregrino, que nós não estamos só de passagem. Nossa casa não é essa, nós não ficaremos aqui. 1 Crônicas 29:15 diz: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passa rápido, sem deixar vestígio. Tudo isso vai passar. Quantos de nós já tivemos, né, em situação tão difícil? Quantos de nós já estivemos, eu quero um sapato, eu quero um carro, eu quero uma casa. E você luta por isso, você faz de tudo, você compra, você adquire um bem. E depois você olha para ele e diz, meu Deus, mas já se deteriorou, nem vale mais nada. Eu já vi sapatos que custaram assim muitos reais, depois está jogado. Porque tudo vai acabar. Tudo na terra, realmente, a sua casa pode ser linda como for, vai deteriorar. Em Filipenses 3:20 diz, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. Isso significa que que esse mundo não é a minha casa, eu não devo me sentir bem aqui, eu não devo estar apaixonada por isso, eu não devo estar derramando toda a minha vida e meu esforço. Essa semana, eu acredito que foi ontem mesmo, Dori estava assistindo um documentário e de repente o Senhor fez um comentário, ele disse assim, quando os Estados Unidos começou a lutar contra o Afeganistão, eles se depararam com uma arma que os afeganistãos tinham, não sei se pode falar dessa forma, que era mais poderosa que a dos Estados Unidos. Aí aquilo me chamou a atenção, de como que eles têm uma arma mais poderosa que os Estados Unidos? Deixa eu ver isso, para eu crer. Aí ele disse o seguinte, quando os soldados americanos chegaram, eles se depararam com homens que não tinham medo da morte. E isso era mais poderoso. Porque eles não têm problema de tocar num botão e explodir todo mundo, porque além disso eles fazem isso por uma causa errada. Mas nós amamos tanto essa vida, amamos tanto aqui e agora, tememos a morte, mas nós devemos entender que nós somos eternos. Eu vou completar 47 anos, quando você vai chegando perto dos 50, você já começa a ficar avaliando um pouquinho mais a sua vida. E você, quando é jovem, a gente começa a fazer aquela contagem. Agora eu já tenho 15. Agora eu tenho 16. Agora eu tenho 21. Que alegria. Quando você tem 50, você já começa menos um. Menos um. A contagem muda. Quando você tem 80, você menos 30. Eu estou diminuindo meus anos e tendo que entender que eu vou morrer. E eu tenho uma notícia para vocês que estão em casa, que estão sentados, sabe o quê? Você vai morrer também. Basta estar vivo, como disse, né? Alguém já disse, para morrer, basta estar vivo. Nós vamos morrer. Vai chegar o fim desse momento na nossa terra. E por que nós nos apegamos e colocamos toda a nossa força aqui? Em 1 João 2,17 diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Vamos ler isso junto. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem permanece para sempre? Eu devo entender também nessa minha caminhada para o céu, o meu caminho para o céu, além de eu entender que eu não devo me apegar às coisas aqui da terra, tem uma outra coisa que eu preciso entender, estar bastante alerta. Todos os dias terá uma armadilha contra mim para que eu não chegue ao céu.
Todos os dias será oferecido para mim oportunidades de pecar. A segunda coisa que eu devo entender é o significado de pecado. Pecado, queridos, não é algo para me dar prazer. Não é para trazer prazer sobre nós, é para nos desviar do caminho. É uma armadilha para nos matar e para nos separar de Deus. Em 1 Pedro 2 diz: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes deveres do povo de Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros. Novamente a Bíblia me dando um alerta: você está só de passagem. Você está só de passagem. Você está só de passagem. E sabe o que ela diz para mim? Peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. No dia que os gentios, no dia que alguém que não conhece a Deus receber o entendimento de que existe Deus, ele vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: olha, esse meu amigo, por isso que ele não se corrompia, nem se entregava às paixões, por isso que ele era firme na sua fé, por isso que ele nunca se afastou, nem negligenciou a salvação, porque isso é coisa muito grande. Meu desafio aqui, e nós devemos prestar bem atenção, que eu tenho um inimigo, e se eu não conhecer o meu inimigo, é fácil ele me vencer, e esse inimigo é pecado. A palavra hebraica para pecado é avon, por isso não compre esta... Estou brincando. Pode comprar, irmãos, estou brincando. Pecado quer dizer... é algo particularmente mal, já que indica a ideia de torcer ou perverter deliberadamente. A primeira coisa que o pecado faz é nos separar daquele que mais nós amamos. A Bíblia diz em Isaías 59, 2: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Queridos, tudo menos separação de Deus. Perca tudo menos Deus. Nós precisamos ser firmes na nossa fé e nós não vamos negligenciar tão grande salvação, em nome de Jesus. Porque existem os pecados intencionais, aqueles que o Espírito Santo vem e diz: não faça isso, isso está errado, você está pecando, mas vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo de tal maneira que infelizmente já não vai ter diferença entre você e um mundano. Não dá mais para diferenciar. Porque o Espírito Santo tentou convencer, usou pessoas na sua vida para dizer: você está errado. Mas você fica até com raiva. Nós precisamos agradecer. Sabe, amigo que é amigo, chega com você e diz: você está errado. Se você só tem amigos que concordam com tudo que você faz, vigia. Vigia. Porque tem alguma coisa errada aí. Nós precisamos entender e obedecer a voz do Senhor para nós não sermos amoldados igual ao mundo. Tem saída para o pecado? Sim ou não? Tem. Arrependimento. Graças a Deus tem saída para o pecado. Agora, arrepender é uma trombeta que continua a soar na nossa vida. João Batista dizia em Mateus 3:2: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Jesus em Mateus 4:17, desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus sobe, os apóstolos começam a pregar, Atos 3:19, arrependam-se,
pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam. Sabe por que tanta repetição? Alguma coisa é importante aqui. Eu preciso me arrepender. Lá, dentro do pecado pode haver um prazer momentâneo, mas que vai me separar eternamente de Deus, não vale a pena. Não vale a pena, mas não vale a pena, não vale nada. Deus, pela sua misericórdia, usa as circunstâncias para nos alertar como vai usar essa pregação hoje. E a minha oração é que isso possa chegar ao seu coração, e assim como tem chegado ao meu. Eu chorei, eu busquei, eu estou pedindo para Deus, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu negligenciar a minha salvação, porque eu estou caminhando para o céu, não vou morrer na beira. Já se passaram tantos anos e agora eu não tenho mais tempo. Pai, eu ouvi o pastor Sabá pregando, ele disse, meu Deus, se hoje eu desse a porta para pecado, quanto tempo eu iria levar para restaurar minha família, para restaurar os meus filhos, para restaurar a minha casa? E talvez você é jovem e pense assim, pastor, então eu ainda tenho tempo. Olha, meu querido, tem túmulo no cemitério de todos os tamanhos e de todas as idades. Ninguém morre só quando está velho. Você não sabe quando que Jesus vai voltar para você, então se arrependa hoje. É muito radical? A pregação de Jesus era assim: se o teu olho te faz pecar, faz o que com ele? Arranca. Se a tua mão te faz pecar, diga, querido. Agora aproveita e olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, corta, irmão, tudo que te faz pecar. Vira para o outro para não ficar torto, né? Para a gente ser bem legal, dizer assim, irmão, vamos falar para o outro aqui, vai que o outro te ouça. Corta, irmão, tudo que te faz pecar. Agora, talvez alguém está pensando, pastora, graças a Deus que a pastora está pregando, eu não estou desviada, eu não estou fumando, eu não estou roubando, eu não estou bebendo, eu não estou adulterando, está tudo bem. Existem algumas coisas, alguns pecados que não parecem pecados, mas que nós também vamos ter que responder por eles. Então, segura aí, vamos ler comigo. Lucas 14 diz assim: Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, pastora, meu terreno sonhado. Acabei de comprar, não posso ir, estou cuidando do terreno. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Sabe, Eliseu, quando foi chamado, ele já podia pensar, vou voltar por causa do meu gado, vou fazer churrasco, a gente vai comer tudo. Acabou com o problema dele. Foi chamado, foi embora. Eu fico olhando, quando eu vivo na estrada, eu fico olhando, meu Deus, eu queria ter uns boizinhos desses que eu olho para as fazendas. Mas se for para no final de semana eu começar, não posso ir na igreja, porque eu tenho uma junta de boi, pastor. Se os seus bois estão na frente, não é das carroças, não, é de Deus. Então, mano, vai fazer churrasco deles. Mas vá para o céu. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa, que quando um homem encontra, é tão bom, é tão precioso, é tão extraordinário, que ele vende tudo o que tem e compra o reino de Deus. Ele larga tudo o que tem, porque ele encontrou a coisa mais importante que existe nessa terra.
Não fique nesse lugar onde nós estamos convidados para ficar só de passagem. Não fique nesse lugar onde tudo vai perecer, aonde realmente não vai adiantar o seu gado, nem nada. Pastora, a senhora está contra ser rico e ter a coisa? Não, querido, seja riquíssimo. Mas seja como um riquíssimo como Abraão, que se pedir até o filho, ele está disposto a dar. Quanto mais o meu tempo, quanto mais meu dinheiro, quanto mais a minha vida. Então, o servo relatou ao Senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para os becos da cidade, traga os pobres, aleijados, cegos, mancos, todo mundo. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e velados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foi convidado provará mais do banquete. A porta vai fechar. Então eu preciso entender sobre pecado, porque isso aqui me tira do alvo. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem algo escrito para você e você pode estar dizendo não. Qual desculpa para fazer a vontade de Deus você está dando? Porque isso é perigoso, sabia? Isso é perigoso, você deve estar clamando para fazer a vontade de Deus. Dizendo o que eu posso fazer, porque Deus está me chamando para isso, e é isso que eu vou fazer, eu vou entregar tudo, está aqui, eu estou entregando a mim. Está fazendo o que Deus não pediu para você é pecado. Pastor Sabá uma vez contou uma história e aquilo me chamou muita atenção. E um homem, ele fez uma prova, ele faltava que só na aula, faltava. Aí um dia ele fez uma prova. Não, ia ter prova. Aí nesse dia ele, eu vou para a faculdade, porque hoje tem prova. Aí ele falou com os amigos, é sobre o quê? Ele era muito inteligente. Aí ele fez o trabalho, chegou lá com o professor, entregou o trabalho, olha aqui, eu não apareço, mas está aqui, ó, trabalho maravilhoso, porque eu sou inteligente. Aí quando ele recebeu o trabalho, estava escrito assim, trabalho perfeito, nota 0. Aí ele foi lá, mas como assim trabalho perfeito, nota 0? Ele disse, o trabalho está excelente, o que você fez, mas não foi isso que eu pedi. O trabalho não era esse. Assim, talvez pode ser muitos de nós, né? Estamos vivendo uma vida que a gente quer, para nossos olhos perfeito, mas 0, porque não é isso que Deus quer que a gente faça. Então, a gente precisa se alinhar. Não sei qual é o chamado para você. Ou então, talvez você pode qualificar, não naqueles que dão desculpa, nem naqueles que estão, mas aquele que está dizendo assim, pastora, eu nem quero contar o meu pecado hoje, porque o negócio é feio, é cabeludo, é terrível. Eu nem sei como sair desse pecado, na verdade. O negócio está triste para mim. Sabe? No início da palavra de Deus, em Gênesis, aconteceu um pecado muito grave. Foi o primeiro homicídio. E para piorar, era um irmão matando o outro. Já é ruim matar alguém. Mas agora é um irmão que planejou matar o outro. Quem são? Caim e Abel. A gente conta essa história para as crianças. O Caim matou o Abel. O Caim matou o Abel. O Caim matou o Abel. Sabe o que não é contado? Que antes de Caim matar o Abel, alguém chegou para ter uma conversa com Caim. Alguém chegou e disse assim, Caim, vamos conversar sobre isso que você quer fazer. Sabe quem foi? O próprio Deus. O próprio Deus chegou para ter uma conversa com Caim. Às vezes a gente peca e ainda tem coragem de dizer a culpa, sabe que é do meu discipulador, do pastor. Eu posso culpar a Deus então porque o Caim matou o Abel? Porque a gente culpa e a gente peca e ainda quer colocar contra culpados. Olha a conversa. Então, se seu pecado, se você estava aqui agora e está planejando matar alguém, vamos ouvir o conselho que o Senhor deu para o Caim. Ele disse assim,
Por que você está furioso? Por que você está transtornado, Caim? Por que o teu rosto está desse jeito, Caim? Se você não fizer o bem, será que você não vai ser aceito? Você ficou chateado porque eu gostei da oferta do seu irmão? Você ficou chateado porque não foi aceita a sua oferta? Deixa eu te dizer aqui, Caim. Se você fizer o bem, nós vamos mudar essa história agora. Se você fizer o bem, Caim, tudo vai ser resolvido. Para com essa ira, com essa amargura, com essa raiva, com esse ódio. Só vem para cá e vem fazer o bem. Mas se você não fizer, deixa eu te dizer uma coisa, Caim. O pecado está na sua porta te ameaçando. Ele deseja te conquistar, Caim. E Deus dá uma grande sacada, ele diz assim, mas você deve dominá-lo. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós podemos dominar. Essa raiva, esse ódio, essa amargura, o que quer que você esteja sentindo, qualquer nível de pecado, pode ser dominado. Pode ser dominado porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Por isso que Deus já deu aí com o Espírito Santo, aliás, faz parte do fruto do Espírito. É um gomo. Não se levante daqui como Caim, que ouviu a voz de Deus e resolveu levantar e matar o Abel. E eu, claro, não poderia dizer nesse texto tão lindo de Provérbios 28, 13, que diz, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa aí, não é aquele que fica falando, eu pequei, e no outro dia pequei de novo. Confessa e abandona, encontra misericórdia. Quando eu fui convidada para pregar, eu queria falar sobre santidade, inclusive o nome da pregação seria assim, sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela não tem céu, aliás, sem ela não tem céu, só era isso, sem ela não tem céu. Mas Deus me falou, se você não fala do inimigo que é o pecado, se você não fala que a vida vai passar rapidinho, talvez eles não vão entender o valor que existe em ser santo. E agora é o nosso terceiro ponto, realmente. Devo conhecer a suprema importância da santidade. Por quê? Por quê? Porque sem ela ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Não adianta. Gente, quando a Bíblia diz que muitos, diz, Senhor, Senhor, não entrará o reino dos céus, tem algumas coisas, tem um relacionamento para ser desenvolvido, tem uma santidade para ser adquirida, não é de qualquer jeito não, a graça não barateou, a porta estreita continua sendo estreita, ela não passou por reforma nenhuma. A palavra continua do mesmo jeito, sem aumentar, sem diminuir. Nós precisamos levar a sério. E isso é uma trombeta, isso é um clamor, isso é um grito. Para que nós possamos, em nome de Jesus, pela graça de Deus, nos consertarmos. E eu vou frisar aqui essa parte de viver em paz com todos. Nós estamos numa geração de crentes mimimi, que tem que ter cuidado com o que diz, que tem que ter cuidado, meu Deus, vai falar de pecado, vai falar de pecado sim, que quer ou não. Eu vou ser confrontada? Vou ser confrontada. Mas aí eu penso assim, não gosto mais daqui, vou procurar outra igreja. Não gosto mais dali, vou procurar outra igreja. Será que Deus está fazendo um monte de céu para nós? Para cá vão esses. Faz um céu novo aí, porque o negócio está difícil, lá na terra está todo mundo se dividindo, preciso de departamento. Fulaninho mora no norte do céu, porque o ciclaninho tem que morar no sul do céu, porque se eles se encontrarem no céu, vão brigar no céu. Será, gente?
Será? A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz, quem vai dizer sou eu agora, como Paulo. Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Por que a gente brinca de ser cristão? Nós precisamos nos arrepender, consertar, porque eu estou no meu caminho para o céu. E no meu caminho para o céu eu preciso consertar, eu preciso me arrepender com urgência, eu preciso parar de brincar, eu preciso parar de pecar, eu preciso me aliançar. Ah, pastora, mas só que Deus é bom, Deus é tão bom que quando Ele chegar, Ele me perdoa. Em 1 Coríntios 6, 8, e também fala em Apocalipse, em muitos outros versículos, se a gente for estudar, não iria parar de falar alguns versículos. E eu não vou começar com os pecados mais grotescos, eu vou começar com essa frase aqui, que às vezes a gente não lê antes, que diz assim: em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso é irmãos. Olha só como já começa aqui com um probleminha aqui entre os irmãos. Aí ele começa: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem idólatras, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem passivos, nem ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Tudo está aqui no mundo, tudo é permitido, tudo está aí no mundo, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Porque quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. É urgente, eu devo me santificar. Sabe qual é o DNA no céu? Pai e mãe ama quando a gente chega e diz assim: seu filho parece com você, sim ou não? Sim. E eles ficam até numa competição, parece mais com o pai, parece mais com a mãe, olha como ele dorme. Gente, filho é uma coisa assim, até o jeito de comer, quando você olha a pessoa está comendo como você, como assim? Por isso que Deus olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. O DNA no céu, ou de Deus, é a santidade. Eu só vou me parecer com Deus se eu resolver ser santa. Aí ele vai poder dizer assim, como foi dito para José, né? Olha só o José, ele é muito santo, porque ele preferiu correr da Patifa, né, que é a mulher do Potifar. Porque ele não foi por causa de um orgasmo que ele me abandonou, não. Ele disse não para a mulher linda, cheirosa, bonita. Ele disse não. Ele disse não. O Jó disse não também quando atacou a família dele, atacou as riquezas dele, atacou a saúde dele, mas Deus disse assim: olha aqui, Satanás, esse é meu servo Jó. Ele podia ser meu filho, parece comigo, pode mexer com ele, tu vai ver. Ele não vai se corromper, não. Está sabendo? Agora, em relação a nós, o que Deus pode dizer de nós? O quanto nós já nos corrompemos ou o quanto Ele pode dizer: viu, minha serva Val, minha filha parece comigo, é tão santa. Fala como eu, anda como eu, tem os meus valores, ela parece muito comigo, nhanhanhã, nhanhanhã. E Deus fica todo bobo nos vendo. A Bíblia diz, o DNA do céu, realmente, eu penso assim, em 1 Pedro 1, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu preciso me santificar. Eu preciso ter cuidado até com quem eu ando. Sabia que é mais perigoso eu ter alguns amigos do que ser assaltada e morta por um ladrão?
Pô, é assim que eu entendo, porque tem uma palavra lá num dos evangelhos que diz assim, que nós não devemos temer o homem que mata o corpo, mas nós devemos temer aquele que leva a alma para o inferno. Porque às vezes você pode receber um tiro e ainda assim ir para a eternidade, para o seu caminho para o céu. Mas um amigo que fica conversando com você e te convencendo de abandonar o Senhor e te ajudando a cair no pecado, a deixar a santidade e morrer sem Jesus, não vale a pena. Eu devo temer mais esse homem aqui, mais esse tipo de amizade, mais esse tipo de negociação. Essa pregação, o objetivo realmente é nos levar ao arrependimento e à santificação. Que você possa ficar em pé e talvez pensar em você mesmo agora. Eu quero pensar em mim. Não pensa no vizinho, na vizinha, no marido. Ai, o fulano deveria estar aqui. Não, pense em você agora, você que está em casa, você possa meditar, meu Deus, em que eu não estou parecendo com o Senhor? A Bíblia fala sobre mentira, que quem mente é filho do diabo, porque provavelmente é o DNA dele. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos fazer essa oração. Senhor, me perdoa. Senhor, o que há em mim? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Purifica-me, me santifica. Me ajuda a entender realmente que o céu não é uma brincadeira, que essa terra é passageira. Eu preciso me purificar. Eu preciso ter uma boca santa, uma vida, um procedimento